Na ordem do dia, nós temos o requerimento de convite número 01/2026, do deputado Jefferson Andrade e outros. É um convite ao reverendíssimo Dom Josafá Menezes Silva, arcebispo de Aracaju, para que possa, em plenário, explanar sobre a campanha da Fraternidade 2026, com o tema Fraternidade e Moradia. E o lema, Ele veio morar entre nós. Em votação, aprovado por unanimidade. Deputada Linda, tem a palavra. Oi, bom dia novamente, presidente. Bom dia a todos os deputados e todos que estão presentes nessa sessão. Pena que a deputada Kitty, né, me fez um esclarecimento sobre minha fala de ontem, que não é foco, né, das minhas falas de hoje, mas o que eu falei foi o percentual, né, e a falta, né, de uma política mais integrada, e trouxe aqui exemplos, presidente, pena que ela não está, né, de que houve denúncia nessa mesma reunião do comitê e também denúncia do próprio Sindicato dos Médicos que não há uma valorização, não há profissionais, quantitativos de profissionais para dar conta a esse serviço de pré-natal, né, de gestação e de neonatal. Então, não adianta dizer que diminuiu, mas não se conscientizar e não reconhecer que o índice ainda é grande e que precisa ser feito. Foi essa a nossa fala e trouxemos também algumas informações que foram dadas pelo Sindicato dos Médicos, né, trazendo aqui justificativa do porquê dessa taxa tão elevada. Bom, me referindo também à fala que o deputado George já trouxe aqui, muito grave, essa tentativa de cercear a livre manifestação sindical, que é um direito constitucional, né? E esse ofício circular, isso ameaça, né, essa livre manifestação. Por isso que a gente recebeu um vídeo, né, tanto do presidente, juntamente com alguns integrantes do Sindifisco, denunciando essa tentativa de cerceamento, né, da livre expressão, da manifestação. E o que eles querem é algo comum, né, em todo tipo de relação, né, seja profissional, nesse caso dos servidores, né, da Fazenda, com a Secretaria, com o Estado, que é o diálogo. O que eles estão cobrando é uma reunião que fica protelando quando acontece, depende do governador, e nunca traz uma proposta concreta. Então, o que eles estão denunciando é isso. Por favor, se possível, solte o vídeo que o pessoal do sindicato nos enviou. Fazendo vigília no gabinete da senhora secretária, ela passou aqui há pouco instante, solicitamos que ela atendesse o edifício, ela simplesmente ignorou e deu diversos bom dias e saiu. Percebemos que, não obstante 6 meses que a gente está solicitando reunião com a senhora secretária, ela colocou ali, daqui a pouco vocês vão filmar, um ofício ameaçando o nosso ato, ameaçando nossa tentativa de conversar com a secretária para iniciar o processo de negociação. Isso é um desrespeito à categoria, é um desrespeito ao fisco, que está dando resultado, trazendo receita para o Estado, para o governo cumprir as suas obrigações com a população, e o que a gente recebe em retorno é ameaça no ofício, a uma ação legítima, constitucional, de lutar por seus direitos. Então o fisco exige respeito da senhora secretária e do senhor governador. O senhor governador prometeu que depois de carnaval receberia o sindifisco e até agora não temos essa reunião. Então estamos aqui hoje e só vamos sair depois que a gente tiver a reunião agendada. Tá muito difícil defender esse governo, viu?
A gente teve denúncia da Polícia Civil, dos delegados, denúncias históricas do magistério, do Sintese, denúncia dos trabalhadores da saúde com esse processo de privatização, do Sindifisco. Então, isso é muito grave, mexer com categorias e não dialogar. E a base de tudo, muitas das vezes, é a falta de diálogo. A gente está aqui trazendo questões gravíssimas, porque direito como adicional de periculosidade, né, direitos que são reivindicados pela categoria do magistério, né, de respeitar o piso salarial na base, respeitar a carreira, são direitos conquistados, existem legislações, e nem isso o governo quer cumprir numa tentativa de desmontar, de desvalorizar os serviços públicos. E isso é muito grave, isso é o reflexo desse processo de privatização. Porque o que aconteceu com a DESO primeiro? Né? Vamos dizer que a DESO não presta, que os trabalhadores da DESO não estão trabalhando de forma correta, porque são servidores públicos, faz parte de uma estatal. Vamos não pagar e dizer que os professores não trabalham, para não pagar os direitos e dizer que os professores estão se manifestando para ter privilégio, como já foi dito, tem, né, professores que recebem muito, né? Tem profissionais que recebem muito, mas a gente sabe que valorizar os serviços públicos é valorizar os trabalhadores que desenvolvem seus trabalhos. Então, está muito difícil, viu? Eu acho que o governador e todo o agrupamento devem ficar preocupados, porque não é um caso isolado, não é só a DESO. E falar de DESO, eu tenho outro vídeo aí para apresentar, porque ontem foi babado, né? Várias mulheres, parabenizar a auto-organização das mulheres. Eu estou aqui de Lilás hoje, que é o símbolo do movimento feminista, dizer da importância da auto-organização das mulheres, porque foi com a mobilização das mulheres, dos familiares de Marielle Franco, de Anderson Gomes, que ontem justiça foi feita lá em Brasília. A importância de mobilização como de Viviane, né? Uma mulher negra periférica que está se auto-organizando para denunciar os descasos que estão acontecendo em relação à falta de abastecimento de água. Se possível, coloque aí o vídeo, né, que foi ontem vinculado em alguns canais de comunicação, nesse caso específico da FAM F1, trazendo um relato, o porquê da mobilização. E, infelizmente, quando a gente não consegue garantir direito ou serviços que realmente atendem às necessidades do povo, é a partir da mobilização que, infelizmente, os poderes públicos vão fazer algo. Por isso que eu estou aqui novamente, né, com o requerimento da CPI, para falar da importância da gente aqui, deputados, ter uma investigação, fazer um inquérito e discutir, né, não só com os representantes da IGUA, mas da AGRES e outros órgãos públicos, como o Ministério Público, o que deve ser feito para resolver essa situação insustentável. Hoje a nossa equipe foi aqui de novo, senhor presidente, no Colégio Estadual Jacques de Figueiredo. São mais de 500 alunos que estão no terceiro dia sem aula, deputado Marcos Oliveira, por causa de falta de água. Isso é grave. E vem dizer, ai, não, a CPI é política, estão fazendo política. Nós somos políticos, é política sim. A partir do momento que a gente está aqui, a gente precisa intervir. Por favor, soltem um vídeo aí da FAM F1. Boa tarde a todos. Estamos aqui na Avenida Paulo Figueiredo Barreto, no bairro Lamarão, em uma manifestação em que os moradores reivindicam o abastecimento de água aqui no bairro Lamarão. Estamos aqui com Viviane agora, que vai nos contar um pouquinho sobre a situação. Viviane, você pode falar um pouquinho com a gente? Boa tarde a todos, né? A gente tem 5 dias aqui sem água, né? Fiz a reclamação diretamente para a Jamile da Iguá, que Dudu me deu o número dela, entrei em contato com ela, a gente estamos sem água. Isso está ocorrendo toda semana, frequentemente. Isso eu mandei para ela e disse a ela que nós estávamos desabastecidos de água, se elas poderiam mandar um carro-pipa. Mandaram 2 carro-pipa, sendo que não abastece isso aqui tudo. Mandaram 2 carro-pipa lá para cima, sendo que 2 carro-pipa não abastece o Lamarão lá em cima todo.
certo? Quando foi agora de manhã, elas queriam fazer uma negociação com a gente, quando a gente fechou a avenida. Só que a negociação é, nós abrir para chegar 15 carros. E a gente disse a ela que a negociação não vai proceder dessa forma, porque todas as vezes que a gente confiou neles e dizer, vou mandar o carro-pipa, só mandava 1 ou 2 para abastecer. A gente vai sim tirar as coisas da pista, abrir tudo, desobstruir a via. Agora, com os 15 carros-pipa que eles prometeu aqui. Caso contrário, esse fogo vai ficar aí 1 semana, 2 semanas. Problema da Iguá, porque a 10 faltava água. Mas assim não, ainda comunicava as pessoas. Coisa que a Iguá nem tem essa consideração de avisar as pessoas. Vai passar 1 semana sem água. Elas não avisam, só corta e pronto. E a comunidade que paga o pato. Até o momento, alguma autoridade já veio aqui? Não, até agora não. O que Brenda diz de lá da Iguá é que eles estão com medo de vir até a população, certo? Mas diz que ia mandar os 15 carros. Mas com esse acordo de eu tirar tudo da avenida. E eu não confio neles mais. Eu só vou tirar tudo na avenida quando chegar os 15 carros que ela me prometeu de água. Pronto, o protesto iniciou cerca de que horas? Você pode me dizer, por favor? Umas 9, 9h30 por aí. Na região do CRAS, certo? Na frente do CRAS, na Avenida Paulo Figueiredo, em frente ao CRAS. Não tendo negociação, a gente resolveu fechar a ponte daqui do João Alves. E lá no Coqueiral, tá a mesma situação, o pessoal também vai fechar a ponte do Marcos Freire. Já tem outras articulações rolando, certo? Com certeza. Ou a Iguá dá uma decisão e uma confirmação que a gente vai ter água nas torneiras, ou a gente vai continuar com as manifestações. Muito obrigada, Viviane. Seguimos aqui até o momento, nenhuma autoridade responsável chegou. Eles já saíram do trecho da Paulo Figueiredo Barreto, perto ao CRAS, e agora se mantêm aqui perto, sob a ponte do Rio do Sal. Estamos aguardando mais informações até o momento. Esse vídeo tem várias camadas importantes para a gente refletir. Né? Enquanto o governo do estado de Sergipe fecha os olhos, representantes vêm aqui, né, da agência reguladora, que é a agência responsável por fiscalizar o contrato, os serviços que estão sendo desenvolvidos pela DESO, e tenta fechar os olhos, tenta relativizar. A gente vê denúncias concretas de moradoras, moradores, de mulheres que não estão mais sustentando isso. E é evidente que a gente está aqui trazendo isso para... E quando a gente... Né, algumas pessoas me criticaram, tá criticando a oposição por causa da CPI, a gente só tem 4, mas eu espero que com isso... presidente, né, espero que o senhor assine, daqui a pouco eu acho que as minhas justificativas aqui está que eu estou sentindo no olhar do senhor a sensibilidade com o povo, né, da gente ter a nossa independência, da gente convidar, né, de forma, com tempo, né, olha, e dizer, eu ainda não preenchi o requerimento, que o prazo, né, a CPI deverá ter o prazo de duração, né, de um período, de acordo com a legislação. Isso será discutido com todos que assinar. Não é porque a gente vai fazer uma comissão de inquérito e que a metodologia vai ser somente da oposição. Quem assinar vai construir junto com a mesa diretora, junto com as pessoas... Porque eu acho que isso vai fortalecer esse poder legislativo. A gente vai fazer um papel. O que o governo, o que o Ministério Público e a Justiça, porque esse inquérito tem, né, um motivo de, a partir do que a gente fiscalizar, do que a gente avaliar aqui, a gente colocar, apresentar para a Justiça o que ela vai fazer. Se é o distrato, né, se é, né, multar realmente, né, a Iguá, pressionar a Iguá para que essa questão seja solucionada. Eu fiz questão de trazer o vídeo de Viviane, porque, presidente, no dia 14 de março de 2018, eu estava reunida na casa de Ágata, que é a chefe do gabinete, para discutir, Marcos, a minha primeira candidatura para deputado estadual em 2018, dia 14 de março de 2018, eu, Ágata, junto com Mário Leone, com outras
pessoas, a gente estava na casa dela para discutir a possibilidade da minha pré-candidatura em 2018. Quando a gente estava se reunindo, Marcos, a gente recebeu a notícia de que uma militante do PSOL, que é uma mulher guerreira, combativa, que ela já era referência, porque ela foi coordenadora da CPI das milícias no Rio de Janeiro, que levou à prisão de mais de 200 policiais e pessoas envolvidas com crime organizado lá no Rio de Janeiro, em relação à milícia, em relação também à exploração de território, que infelizmente políticos da época também eram envolvidos, como ontem, né, acabou sendo condenado a 75 anos, um ex-conselheiro do Tribunal de Contas, e isso é muito grave, saber, né, que um agente público e ex-deputado, né, esteja envolvido, né, os dois irmãos da família Brazão. E no dia 14 a gente recebeu essa notícia da execução de Marielle. Ali me veio uma dor no coração, porque eu conhecia a história de Marielle. Ela tinha sido eleita em 2016 vereadora, bem votada. Eu tinha sido candidata em 2016, não fui eleita, mas também fui bem votada. E Marielle sempre foi uma referência para mim. Se hoje eu estou aqui, é porque naquele dia eu pensei em desistir, mas eu não desisti. No dia 16 foi dia 14. No dia 15, o movimento feminista, que eu fazia parte do coletivo de mulheres de Aracaju, né, a setorial de mulheres do PSOL, a gente organizou um ato, eu vou pedir até a minha assessoria, para a gente poder buscar imagens desse ato em frente à Câmara, pedindo justiça por Marielle Anderson e fazendo uma pergunta. Não quem matou, porque a gente sabia que quem matou foi pessoas que... As pessoas que não queriam, mandou matar. E a gente, no dia 15 de março de 2018, a gente começou a fazer a pergunta: quem mandou matar Marielle Franco? E essa pergunta, né, tem quase 8 anos que a gente sempre faz. No dia 14, todos os 14 de março, a gente faz questão de recordar, né, mais um ano sem justiça com Marielle. E, finalmente, ontem foi feita justiça. E de ontem para cá eu comecei a refletir a importância da auto-organização das mulheres. Por isso que eu trouxe o vídeo também, antes dessa fala, de Viviane. Porque são mulheres da periferia como Viviane, como Marielle, mulheres negras periféricas, que corajosas, que não têm medo de denunciar as violações de direitos, nesse sentido da Viviane, a questão de falta de água, como outras questões, que ela também tem filho atípico, que ela também faz parte do movimento por moradia, está fazendo nas periferias. Por isso, né, homenagem a Marielle e também parabenizar a família, as famílias e todos os familiares de Marielle Anderson, porque eles não se calaram. A importância da denúncia, a importância de dizer que é legal se manifestar quando o Estado está violando os direitos constitucionais, os direitos humanos e os direitos trabalhistas. Que a manifestação sindical popular é importante para a garantia de direitos. E todos os nossos direitos conquistados até hoje surgiram e foram conquistados a partir de mobilização. Então eu vou soltar esse vídeo, né, em que é muito importante e simbólico, e reforçar a importância da luta e de parlamentares com a força de Marielle. Por favor, DJ, pode soltar. Quantas Marielles o Brasil permitirá sejam assassinadas até que se ressuscite a ideia de justiça nesta pátria, das Luiaras, Arthur, vão ficar órfãos, para que o Brasil resolva que isto não pode continuar e que esse Estado de Direito não é retórica. Eu sou defensora dos direitos humanos porque nós somos
vida. Conheci a Mari na rua. Eu conheci a Mari na internet. Eu conheci ela no cinema. Conheci ela no início de 2015, no debate sobre racismo e encarceramento. Eu conheci Mari na época das eleições, né? Mari era uma pessoa que incomodava, né? A minha palavra é a palavra de mulher, mas vale. Não é só a palavra de homem que vale, não. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. A gente tem lado, tem classe e tem identificação de gênero. Saudar o setorial LGBT, todas as mulheres trans que estão aqui presentes. Que é dessa forma, a partir das soluções coletivas, que a gente vai traçar esse mandato. É isso que nos coloca enquanto mulher negra, origem na favela da Maré, sendo a quinta mais votada. Mas eu quero realmente que a gente pense aonde que meu povo vai estar daqui a uns anos. Precisa estar vivo. Nesse momento, a primeira turma forma a maioria pela condenação dos 5 acusados de serem os mandantes do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Nesse novo tempo histórico, onde a gente precisa reforçar a luta e a busca por direitos humanos. Eu fiz questão de colocar esse vídeo para mostrar a força de Marielle Franco. Mais 2 minutos, deputada. A força de Marielle Franco, a importância da gente não se silenciar, porque quando executaram Marielle Franco, era achando que ia silenciar várias outras mulheres, que a gente ia se intimidar, que o movimento feminista, o movimento negro iria se silenciar. Mas não, surgiram várias sementes de Marielle Franco Brasil afora, e que nós estamos ocupando agora, quando ocupou lá na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, no Congresso Nacional e em várias casas legislativas Brasil afora, pessoas que têm essa característica aguerrida, corajosa, que está aqui ocupando não para reproduzir um modelo de política coronelista, que tenta silenciar e apagar as vozes de mulheres corajosas e independentes. Então, por Marielle Franco, por Vivianes, né, que hoje que estão vivas ainda, lutando nas periferias de forma corajosa, nossa mandata está aqui hoje, né, para não celebrar nesse sentido, mas para dizer a importância da auto-organização das mulheres, do movimento negro, do movimento, né, LGBTQIA+, né, em defesa dos direitos humanos, para que a gente possa ter justiça social, para que a gente possa lutar contra as desigualdades sociais e os privilégios que sempre a classe burguesa, a classe mais nobre, né, entre aspas, sempre tiveram no nosso país. Então, é sobre isso. Espero que várias outras Marielles, Vivianes, tantas outras potências que existem nas periferias do nosso Brasil possam ocupar as casas legislativas. Então, toda a minha solidariedade aos familiares, né, de Marielle, parabenizar pela luta, e bem como a Ágata, que é a mulher. Pode concluir, deputada. Contribuiu muito também com essa conquista ontem tão histórica e importante para a nossa democracia aqui no Brasil. É isso, presidente. Obrigada.